Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A Bíblia ela nos ensina algo muito importante que nós precisamos prestar muita atenção. Existem na Bíblia Sagrada revelações a respeito do que fazer com partes do nosso corpo. E uma das primeiras partes que eu quero citar para vocês, que o Senhor ele colocou em meu coração, foi justamente sobre a boca. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, nós precisamos prestar atenção antes mesmo de falar alguma coisa. E o próprio Jesus, ele fala sobre isso de maneira muito clara, quando ele começa a falar a respeito das nossas palavras, que elas precisam estar em concordância com o nosso coração, com o nosso interior. E isso é tão sério que ele olhava para aquele povo ali, até para os religiosos, e perguntava assim: como é possível vocês, sendo maus, falarem coisas boas? Como é possível isso acontecer? E aí ele traz justamente para um juízo no qual ele mesmo diz: pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês serão condenados. Então, quando amados, que nós começamos a prestar atenção naquilo que nós falamos? É quando nós começamos a atentar para aquilo que está em nosso coração. E isso diz respeito primeiro a nós, que somos como uma fonte que jorra, seja água doce, como diz Tiago, ou água salgada. Tiago ele traz essa parábola, essa ideia, trazendo que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou seja, ela salgada, ou seja, ela doce. Então nós precisamos ser verdadeiros primeiramente conosco mesmo, para que então possamos ser verdadeiros com as outras pessoas. Porque Jesus ele vai repreender aqueles que são chamados de falsos profetas. O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que se apresenta como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, aquilo que eles falam não condiz com o seu interior. E é por isso que ele também vai trazer para a gente a realidade de uma ilustração que nos chama a atenção para abrir a nossa mente, informando para a gente o que é um falso profeta. É aquele, por exemplo, que mostra no seu fruto quem realmente ele é. E é interessante porque nós temos essa ideia do fruto mostrando que tipo de árvore a pessoa é, e temos uma árvore que mostra um fruto que não condiz com a sua espécie. É bem interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque mesmo que uma pessoa, mesmo que alguém demonstre com suas palavras, em algum momento o fruto do coração vai aparecer. E nem sempre, amados, é de primeira que ele aparece, mas sim com o tempo, mas às vezes até com uma reação, às vezes até com algo que do nada a pessoa solta alguma coisa que você diz: espera aí um pouquinho, isso aqui não condiz com a palavra de Deus, isso aqui não condiz com a espécie de árvore que a pessoa ela está mostrando. E aqui há um alerta não só para aqueles que você ouve, mas principalmente para nós mesmos. Porque, amados, por mais que eu possa pegar uma parte dessa palavra e medir aquilo que ela diz a respeito do outro, eu primeiramente tenho que medir a mim mesmo. Lembra que Jesus ele nos ensina que como você pode tirar o cisco que está no olho do teu irmão se você não tirar primeiro a trave que está no teu. Ou seja, trazendo a responsabilidade primeiro para nós. Ou seja, limpa primeiro você, o interior do copo, para que todo o resto fique limpo.
nós precisamos limpar o nosso interior em primeiro lugar. Antes de olhar para qualquer pessoa, olhe para dentro de si. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós, vamos passar a ver o que é que tem aqui dentro. Coisas boas ou coisas ruins? Será que, assim como nossos olhos precisam ser bons para que o nosso corpo seja todo luminoso, assim também os nossos olhos não podem ser mal para que essa luz não venha se tornar trevas em nós. É por isso que eu aconselho você a ir para a palavra de Deus, a meditar, a absorver, a aceitar e a crer como verdade, pois essa verdade ela vai nos libertar de nós mesmos. E o meu conselho é: olhe para dentro de você. Peça ao Senhor para revelar a você o que está errado dentro de você. Porque a gente é muito inclinado a medir, a julgar, a criticar, a fazer menção do outro sem olhar primeiramente para dentro de nós. Paulo, falando com os judeus, e assim também podemos trazer para nós, ele diz uma coisa importante. Ele diz assim: como é que você condena o outro naquilo que você faz? Como é que você critica o outro sendo que você faz a mesma coisa? Então nós não podemos ser assim. Precisamos ser transformados pela lavagem da água, pela palavra, para que então possamos viver uma vida verdadeiramente cristã. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até a próxima, pessoal. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como tem falado com o meu. Tá? Eu quero te lembrar de se inscrever no canal, curtir este vídeo, comentar aqui embaixo como precisamos ser transformados pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo em nós, dando essa atenção para Ele. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.